Boa tarde, bom dia e boa noite, queridos espectadores desse podcast Histórias de Fé. Hoje nós estamos com a história maravilhosa de uma pessoa batalhadora, guerreira, aguerrida no chamado do Senhor para essa terra. Mas antes, eu gostaria de apresentar a vocês o nosso querido co-host, Pastor Elan. Bom estar aqui com vocês, sou pastor da Igreja Batista Memorial há mais de 30 anos. Uma honra participar desse podcast. Pastora Rosane, Olá, querido Daniel, pastor Orlando, meus amigos. É um prazer estar com vocês aqui, também participando desse podcast. Espero que seja um tempo maravilhoso. Estaremos aqui conversando, nos conhecendo mais, né? E também contribuindo para que também a nossa galera aí também acrescente alguma coisa na vida deles. Espero que Deus nos abençoe poderosamente. Amém. Então nós estamos aqui com a pastora Rosane, ela é pastora da Igreja Batista Nova Betânia, aqui em Xerém, e aqui nós estamos junto a ela para contar uma história maravilhosa. Pastora Rosane, poderia falar um pouco como é que foi a sua infância? A senhora é de uma família cristã, a senhora cresceu num lar cristão, foi na IBD, como é que foi a sua infância? Sim, meus pais, né, cristãos, nós somos de uma família cristã. Minha mãe e meu pai, membros da Primeira Igreja Batista em Pilar, aqui em Duque de Caxias, líderes, nós crescemos nesse lar. Meus avós maternos também, batistas, e a gente é de uma família de origem evangélica. Então eu cresci na Primeira Igreja Batista em Pilar, minha infância toda foi lá, e nós fomos orientados pelos meus pais. Minha mãe, uma líder, sempre trabalhou com a educação cristã, uma pessoa sem formação nenhuma, mas nos ensinou muito sobre Deus. Meu pai se converteu já adulto, mas nós fomos orientados dentro da palavra, guiados pelo Senhor, uma família de muitos irmãos, eh, que Deus sempre nos orientou a partir da visão dos nossos pais. Como é crescer sendo a terceira geração de um lar cristão? Ah, maravilhoso. Na verdade, os meus bisavós eram metodistas. Então, assim, a família da minha mãe, isso pro lado materno, né, a família da minha mãe toda evangélica, basicamente, uma família muito forte dentro do evangelho. Então a minha mãe é uma pessoa até muito religiosa, muito cristã, mas muito religiosa, com os princípios, até porque ela foi a terceira geração e eu a quarta geração de uma família muito pautada na palavra. E por um lado, é muito bom nascer no lar evangélico. Você conhece a palavra desde pequeno, você está sendo orientado. Por outro lado, também, a gente tem que quebrar alguns tabus e descobrir algumas coisas a partir da sua visão. Então, também tem as vantagens maravilhosas, você é guardado, protegido, mas também você fica curioso para conhecer algumas coisas que você não é a realidade da sua família. Então, na nossa família, a visão da minha mãe era a visão muito mais fechada que o meu pai. Como meu pai se converte adulto, os seus irmãos também, a maioria não eram cristãos, então meu pai já teve um equilíbrio para trazer pra gente, porque minha mãe era muito mais, né, Caxias, vamos dizer assim, em termos da palavra, dos princípios. Meu pai tentava moderar. E eu fui de uma geração, né, nasci nos anos 60, no final dos anos 60, e tudo era proibido, né, então também foi algumas questões dentro de um lar evangélico, com muitas questões religiosas, que tudo era proibido na minha época, né. Que era ser cristão em meados de anos 60, né. Eu sou de 2000, um pouquinho antes, 96. Que era, né, isso a gente vocês que estão aí, muitos não eram nascidos nessa época, né, e a realidade mudou muito do cristianismo, né. Então o que foi crescer nos anos 60 sendo uma pessoa cristã? Você andava de bíblia embaixo da rua, É. você não podia andar sem estar usando saia, como é que funcionava isso? Assim, eu nasci em 68, então minha infância foi nos anos 70, a época da ditadura, uma época que a igreja era muito conservadora, mesmo você tá falando de igreja batista, né, gente, olha, né, eh, saia, cabelo não podia cortar, maquiagem não podia usar. Então, assim, a gente era uma criação, mesmo na igreja batista, super fechada. Não podia ir ao cinema, não podia, eh, ter diversão. Era permitido bola, futebol era permitido, né, para os meninos, a gente tinha, mas assim, era um regime muito fechado, mesmo na igreja, porque hoje a igreja batista tem essa visão bem aberta. Quando a gente fala de igreja batista nessa visão, é até causa uma estranheza, mas essa é a realidade. Então assim,
Proibido corte de cabelo, proibido calça comprida, proibido bater palma. Coisas simples. Eu não aprendi da paz do Senhor. Então quando alguém me dava a paz do Senhor, eu falava: "Igualmente". Igualmente. Eu não sabia, gente. E muito interessante, porque era muito fechado. A gente usava a Bíblia mesmo. Nossa, hoje se minha mãe me visse indo para o púlpito só com o celular, ela ia ficar estarrecida, tatuada. Então assim, eu lembro que na minha adolescência, o meu pastor pregando uma vez, num culto de quarta-feira de doutrina, e era contra mulher cortar cabelo. Era a submissão muito forte, a gente como mulher, a visão de submissão totalmente, eh, necessária para uma mulher correta. Então, era uma visão muito fechada, né, então a gente cresceu com essa visão, que por isso eu vejo que muita gente acabou se afastando, porque tudo era muito proibido. Então, por exemplo, a época que a gente era criança, era o auge do filme dos Trapalhões, no cinema, né. Então para ir ao cinema era, assim, uma coisa que era proibido. E em Caxias, né, que existia poucos cinemas, era o cinema do Paçocador, que hoje é onde na Praça Paçocador, e o Cine Santa Rosa, então era um lugar como visto como um lugar de prostituição. Então até para você ir assistir um filme como o dos Trapalhões, censura livre, era errado, a gente ia, porque meu pai permitia, então minha mãe acabava deixando, mas porque trazia esse equilíbrio do meu pai, mas numa visão que você nem podia, porque era algo escandaloso, errado, promíscuo, então era muito fechado a igreja batista nessa época. E a senhora tá falando de um ambiente muito fechado, né, de Sim, muitas coisas que vocês não podiam fazer. muitos dogmas, nossa. Mas como é que você se divertia? Como é que foi essa infância? Se não se divertir, Não, divertir. vocês não A gente é de uma geração que não tinha celular, né, então, pique-bandeira, pique-esconde, subia em árvore, casa dos meus pais, né, no Pilar, tinha um quintal grande, com um pé de jamelão, de goiaba, a gente subia, pulava muro. Eu pulei muito muro pra casa do vizinho, apanhei muito por causa disso. Eu era criança tranquila, mas sempre muito espoletinha, no sentido que queria ir no vizinho brincar. Nós era uma família muito humilde, os meus pais foram casados 2 vezes, meu pai casou a primeira vez, teve 2 filhas, minha mãe casou, teve 3 filhos, e os 2 ficaram viúvos. E aí casaram, e aí tiveram mais 3 filhos, eu sou a da segunda do segundo casamento, que eu sou a filha mais velha do segundo casamento. Então nós fomos criados 7 filhos juntos, 7 crianças. Então era muito legal, 7 crianças pobres, minha mãe costureira, meu pai caminhoneiro, uma vida muito simples. Nossa rua, a rua sem asfalto, de barro, vala aberta, coisa da Baixada Fluminense, né, que era comum naquela época. Mas se divertia muito, porque a gente brincava, mesmo sem recurso, com brincadeiras de criança, brincadeiras de roda, brincadeiras de pique, amarelinha, pular corda, conversar, ficava até tarde conversando. Então, isso era muito legal, porque essa infância era muito rica, muito mais rica que hoje, que a gente tem tecnologia. Então era uma infância muito rica de troca, então todo mundo se conhecia, os vizinhos se conheciam, as famílias se conheciam, a igreja era uma família muito legal, porque a gente acabava todo mundo junto e se divertia. Então, eu sou de uma época que os trabalhos de juventude da igreja, mesmo adolescente, a gente ia, porque também não tinha esse problema. Meus irmãos mais velhos, 10 anos mais velhos, jovens levavam os adolescentes para os trabalhos de juventude, então, a época, a Jubá aqui em Caxias era muito forte, então nós íamos para os trabalhos da juventude, mesmo sendo adolescente, porque não existia também trabalho adolescente forte, né, estava começando a engatinhar. Então a gente ia, então era muito legal, porque também tinha essa troca. Então era uma infância muito bacana, mesmo na pobreza, mesmo com uma vida muito simples, mas era muito rica. Então a gente brincava de casinha, de fazer comidinha, eu era sempre a cozinheira, minha irmã é estilista, então minha irmã sempre a costureira, e é muito legal porque tinha isso, da gente brincar, grupo de irmãos, então era muito rico, mesmo com as limitações. nesse grupo de irmãos, a senhora lembra, assim, que apesar das dificuldades do momento, tinha essa irmandade, era muito mais importante, muito mais fluida do que ter um recurso, do que hoje você tem uma tecnologia. Como é que era a ligação da senhora com seus irmãos? Todos estão vivos hoje?
Quem eram esses irmãos que a senhora fala? Na verdade, a ligação sempre foi muito forte, até hoje. A gente é muito unido. Nós já perdemos 2 irmãos. Perdi 2 irmãos, um já tem mais de 40 anos que faleceu muito jovem, e o outro tem 7 anos. Então, nós sempre fomos muito unidos e é muito interessante, eu acho lindo isso da nossa história, da nossa família. Tinha tudo para dar errado, porque meio irmãos, né, então 3 irmãos por parte de mãe, 2 irmãs por parte de pai, e depois 3 mais 3 juntos do mesmo pai e mesma mãe. Então, seria uma história para dar errado, se você pensar friamente. Diferenças, mas a gente acabou, Deus foi tão misericordioso conosco, que nós sempre fomos unidos, muito unidos, os mais velhos cuidando dos mais novos. Isso é muito bonito. E apesar da dificuldade, né, da limitação, meu pai, como caminhoneiro, ficava às vezes 3 meses fora de casa, porque saía para trabalhar, ele trabalhou construindo estradas como Rio Santos, Angra dos Reis, Paraty, Campos, né. Então meu pai ficava longe de casa. E naquela época a gente não tinha Pix, não tinha banco 24 horas, então minha mãe sofria e lutava mesmo, por isso minha mãe costurava muito, já tinha ofício de costureira, e aí a gente conseguia lidar com as dificuldades nessa união. Minha mãe sempre ensinou a gente ser unido. Então, um exemplo muito simples, a gente não tinha recurso para fazer um aniversário, uma festa de aniversário. Minha mãe comprava um bolinho Puma, que a gente chamou de pão, com esses bolinhos, né, e comprava ali, e a gente cantava parabéns, orava e cortava um pedacinho para cada um, era assim. Minha mãe com dificuldade, eh, comprava meio quilo de carne moída e fazia bolinho de carne moída, que complementava com pão para poder aumentar, e adorava, e eu roubava os bolinhos dos meus irmãos, que eu adorava o bolinho da minha mãe. Fazia um molho de carne moída pra botar por cima do angu. Então assim, e isso minha mãe sempre ensinou a gente compartilhar, dividir aquilo que a gente tinha. Eu acho que isso nos uniu muito como irmãos. Nossos irmãos, mesmo meus irmãos homens aprenderam a fazer tarefas domésticas, minha mãe ensinava, então meus irmãos ajudavam com as tarefas domésticas, naquela época, chão de vermelhão, pastor Orlando lembra bem, piso de vermelhão que eu tinha que encerar, então meus irmãos enceravam, minha irmã, os mais velhos, a gente ajudava, dando brilho. Então todo mundo na nossa casa era unido, todo mundo tentava ajudar. A minha irmã mais nova do que eu, chamava meu irmão mais velho, um dos meus irmãos mais velhos, de papai. Então que era legal isso, sabe. Então assim, era muito bacana essa união e até hoje nós somos muito unidos. A gente é muito unidos, estamos juntos, uma das minhas irmãs é minha ovelha, então é muito legal isso, que a gente é unido. Quando nós tivemos filhos, nossos filhos cresceram juntos, compartilhando, e a gente viaja junto, a gente come junto. A minha célula é uma célula familiar, que é meu filho, minha nora, minha irmã, meu sobrinho, meu cunhado. Então é muito legal isso também, que a gente continua até hoje com essa irmandade muito forte, muito forte. A gente não está junto sempre, com exceção dessa minha irmã que vem à igreja todo domingo, e a gente está uma vez por semana na célula, mas mesmo nossos outros irmãos, nós somos muito unidos, muito ligados. Isso é uma coisa que nossos pais nos ensinaram. Porque o meu pai foi uma vida muito sofrida. Meu pai cresceu na miséria, literalmente. Quando criança, com 5 anos, o pai dele foi embora, mandou que minha avó fizesse linguiça dos filhos. Minha avó entrou no processo depressivo, foi para o manicômio, morreu, e minha bisavó deu os netos. E meu pai viveu muita pobreza, muita miséria no Espírito Santo interior, lugar difícil. E quando meu pai tem uma família, ele fala mesmo que ele valorizava muito a família, porque ele sabia o que que era ficar longe dos irmãos. Tanto que depois eles foram se unir depois, já de uma certa época, porque imagina, você num local, isso eu tô falando de coisas de 80 anos, mais de 80 anos atrás, né, que a minha bisavó deu os netos, com exceção do meu tio mais novo, que está hoje com 86 anos, porque a minha avó ficou tão desesperada que deu querosene para meu tio morrer. Ele é bebê. E aí esse meu tio ficou com problema de diarreia terrível, então minha bisavó cuida dele, mas os outros 4 foram dados. Então a história do meu pai foi uma história muito difícil de vida, que aprendeu a sobreviver, veio para o Rio de Janeiro com 18 anos para servir o quartel, e aqui ele ficou, morou em comunidade, passou muita necessidade, veio para cá
analfabeto, ele contava que quando ele ia soletrar o bonde, conseguia juntar as letras, já tinha passado o bonde, sabe? E tomava banho no chafariz. Então, assim, ele valorizava muito a família, era uma pessoa totalmente ogra, muito até ignorante em alguns momentos na vida dele, até para a questão da vida, né, e depois foi entendendo isso, mas ele valorizava a família. E minha mãe muito essa preocupação de família, de união, de juntos. E a gente aprendeu, tem muito isso, né, dessa irmandade, dessa união, de valorizar a família. Isso foi muito importante pra gente. Dentro da igreja, na época, a senhora notava que por vocês virem de uma família disruptiva, né, diferente do que era costume. Hoje a gente vê mais famílias que são refeitas, né. Você sentia alguma dificuldade na igreja da época, na convivência da época? Não, porque a família da minha mãe sempre foi referência, minha mãe sempre foi líder. Minha mãe sempre foi líder. A minha mãe, ela foi membro da Igreja do Pilar há mais de 50 anos. Eu nunca conheci ninguém que fez um culto de 50 anos de batizado, a minha mãe fez. E então minha mãe sempre foi líder da igreja, meu pai também, os 2 foram diáconos durante muitos anos. Então, assim, nunca percebi isso, porque minha mãe sempre acolheu muito. Na casa dos meus pais, apesar de toda a pobreza, uma coisa que minha mãe ensinou pra gente, meu pai, era receber as pessoas. Então minha mãe foi de uma família de muitos irmãos, 14 irmãos vivos. E aí ela uma das mais velhas, segunda da família dela, ela cuidava também dos irmãos. Então isso também foi uma coisa normal na nossa família, né. Minha mãe, os meus tios, irmãos da minha mãe mais novos, viviam na nossa casa. Então isso também acontecia com a igreja. Nossa igreja era a igreja que era aberta para todo mundo. E naquela época a gente era muito comum, né, receber famílias na casa, né, pastor visitava, o pastor Orlando foi pregar na igreja da minha mãe, e não ia embora. Ia na casa da minha mãe almoçar, e ficava lá, passava o dia ele, com a massa, com você, isso era uma coisa comum nas igrejas, né, pastor, isso era comum acontecer. Então, a nossa casa também foi muito isso, então assim, a gente nunca aconteceu isso, nunca percebi isso, porque na nossa casa era muito natural, apesar de nossos pais, serem casados pela segunda vez, mas também foi um processo natural pela viuvez, a nossa família não era uma família tida como disfuncional, não, era uma família como exemplo mesmo, que de superação, de conseguir, ter tantas diferenças juntos, e todo mundo vivia bem. Então era até uma família como uma família, não vou dizer exemplo, mas uma família que muitas pessoas se espelhavam. Isso, na igreja da minha mãe ficou muito forte isso. A senhora acha que a influência, né, e os seus pais já como diáconos na igreja, ela influenciou da senhora permanecer na igreja e ter um encontro com Deus? Acho que não, acho que foi um outro processo. Uma vez me perguntaram isso na minha célula, minha cunhada perguntou, porque assim, na nossa família, com exceção do meu irmão mais velho, que já foi falecido há muito tempo, os demais se desviaram. Ele também se desviou, depois voltou. Então assim, os demais quase todos se desviaram, com exceção minha e da minha irmã mais velha. E aí me perguntaram isso na minha célula um dia: "Por que que eu não me desviei?". Eu acho que foi o fato de não ter permanecido na minha igreja de origem. E aí vou explicar por quê. Às vezes, e a minha igreja de origem é uma bênção, tá, deixando bem claro, minha igreja de origem é uma igreja que realmente é uma bênção na minha vida. Mas às vezes eu acho que o fato de ficar dentro de uma mesma instituição a vida inteira, eu acho, falando da minha questão de uma igreja, às vezes, de tradições. E acho que essa é uma leitura que a gente tem que fazer como líder. Eu faço como líder, eu acho que tem que fazer isso. Às vezes a gente não percebe, mas algumas tradições atrapalham a gente desenvolver. Então eu acho que o fato de eu não ter ficado a vida inteira na minha igreja, e mesmo que eu fui para outra igreja também, que tinha também os mesmos princípios parecidos, mas o fato de eu ter saído, de eu ter casado, isso me ajudou a não ficar presa. Porque, eh, como meus pais eram diáconos, e como tinha também bastante tradição, acho que também acaba atrapalhando. A tradição atrapalha. Eu acho que a tradição às vezes atrapalha a gente. Eu acho que eu sou batista por convicção, porque eu entendo que nossos princípios doutrinários são princípios que estão de acordo com a palavra. Então, não tenho dúvida, eu sou batista minha vida inteira, né, me batizei aos 9 anos, então eu
Ano que vem faço 50 anos de batizada, igual agora eu vou fazer culto. Fazer culto, né? Me batizei aos 9 anos, então ano que vem eu faço 59, então assim, eh, eu sou batista porque eu entendo que os princípios doutrinários que eu, tenho como correto estão dentro da igreja batista. Se algum dia eu entender que não está de acordo, saio também tranquilamente para a igreja que vai me orientar dentro dos princípios bíblicos. Mas eu acho que às vezes a tradição de uma cultura que se gera dentro das igrejas, isso atrapalha. Tem nada a ver às vezes com Bíblia. São culturas que a gente tem na igreja, e isso pode acontecer na minha igreja inclusive, na sua igreja, qualquer igreja. A gente cria culturas que vão atrapalhando. Então, por exemplo, eu acho que você como adolescente, não poder usar calça comprida é uma questão cultural, não é nada bíblico. É uma questão de interpretação da Bíblia. E durante muitos anos, eu fui usar calça comprida na igreja depois de adulta, casada. Porque a nossa igreja entendia que não podia, e eu respeitava. Que também acho que é assim, se eu estou numa igreja, tem que respeitar os princípios doutrinários daquela igreja. Eu acho que não tem que bater de frente. E hoje, eu acho que é muito tranquilo, acho que tem que ser a coisa mais leve. E algumas questões culturais, a minha época, um homem não usava uma camisa rosa. Um homem cristão. Vermelho, barba, Flamenguistas, então. dançava, entendeu? Meu irmão foi tesoureiro, meu irmão mais velho, que faleceu há muitos anos, meu irmão era tesoureiro e usava barba, ele tinha um problema de pele, usava barba, até gostava, mas também tinha a questão da pele. Quando ele ia apresentar o relatório na tesouraria, ele tinha que raspar a barba. Entendeu? Então, assim, eu acho que isso são coisas que engessam a gente, que não tem nada a ver com a Bíblia. Eu acho que isso acaba atrapalhando, às vezes, de um jovem, um adolescente continuar na igreja. Eu acho que isso, então, assim, o fato dos meus pais serem diáconos, por um certo ponto, eu digo até que atrapalharia eu continuar na igreja. Então, quando eu consigo sair e olhar que, inclusive, eles faziam o que era correto, porque era a visão deles, e eu não estou dizendo que estava errado não, tá, gente? Mas era a visão que tinham de interpretação da Bíblia, da visão que tinham de interpretação de como tinha que ser, e a gente tinha que acatar. Só que hoje eu tenho uma outra visão, então acho que isso também, o fato de eu sair, de eu ir estudar, de eu ir por outros caminhos, de trabalhar, isso também abre um outro leque e que não me afasta da igreja. Porque aí eu tenho uma outra visão de relacionamento com Deus diferente daquilo que eu aprendi quando criança. E aí a senhora muda de igreja com 14 anos. Não, mudo de igreja depois de casada, depois de casado. 18 anos, 18 anos. Quando eu caso, eu mudo. Aos 18 anos, a senhora se casa aos 18 anos. Nada, casei com 17. A senhora de casa com 17 anos. 1º de março de 86, com 17 anos. Deus, uma criança. 5 de maio eu faço 18 anos. E como é que é essa história? Onde é? Como é que a senhora conhece o Silas, né? E é uma história muito engraçada, porque assim, a minha mãe fazia aniversário dia 31 de dezembro. E 31 de dezembro é crente, onde você passa? Na igreja. Então minha vida inteira, 31 de dezembro, eu rompia na igreja. Vai lá pra igreja, rompia o ano na igreja. Só que depois da gente passar na igreja, a gente ia pra casa da minha mãe. A gente voltar pra casa da minha mãe, quer dizer, voltava pra minha casa, eu que era solteira, né. Então a gente voltava pra nossa casa, em que nossos irmãos da igreja iam pra nossa casa. Então vários jovens da nossa igreja iam pra nossa casa comemorar o aniversário da minha mãe, depois da noite, ou seja, já dia 1º já, né. E a gente ia pra casa da minha mãe, pra nossa casa a gente ia. E numa dessas vezes, um dos nossos amigos em comum, que era da nossa igreja, uma jovem era da nossa igreja, namorava um menino da igreja do Silas, de Monte Moriá. Namorava o Joel. E aí Joel falou assim: "Ah, eu vou lá na casa de onde a Eliane está, vamos". E isso era comum acontecer. Hoje em dia eu não vejo muito isso mais, mas naquela época era comum. Você saía, os jovens iam das casas, né. Então passava aqui: "Ah, vem aqui te ver, dar um abraço, feliz ano novo", não sei o quê. E então eles foram à casa da minha mãe, nossa casa, e aí nós nos conhecemos dia 1º de janeiro, nos conhecemos. E depois rolou um clima, né. Aí no dia seguinte tinha um jogo, deu match, né, hoje é match. Rolou, aí no dia seguinte tinha um jogo solteiros e casados, aí o pessoal ia, vamos lá, e nós fomos. E aí depois nos conversamos, aí foi na casa da minha mãe, namoramos somente 3 meses naquele ano. E naquele ano a gente viu que não tinha muito a ver, aí não deu, realmente não E rompeu. rompeu. Meu Deus, teu match já rompeu. 3 meses, rompemos.
Mas foi um ano muito difícil. Foi um ano que eu fiz 15 anos. Nesse ano foi quando meu irmão faleceu. E no final do ano essa minha amiga, de novo, ela ia a um casamento e falou assim: "Ai, minha mãe só deixa eu se você for comigo". Eu falei: "Então vamos". E no dia do casamento ela falou: "Ah, mas quem vai dirigindo é o Silas". Eu falei: "Ai, fazer o quê? Tem outro". Seu ex vai dirigindo. É, é. E naquele dia nós voltamos a namorar. Isso foi um sábado. Na semana seguinte o pai dele falece, né. Teve um problema, o pai dele veio a falecer, e com isso a gente se aproxima mais ainda. Já com outra cabeça, eu com outra cabeça, porque tinha perdido o irmão, tinha ficado doente, meu irmão falece em abril, eu faria 15 anos em maio, e aí não tive festa de 15 anos, quando é em junho eu fico doente, em julho eu me interno, tive uma doença chamada glomerulonefrite, que é uma bactéria nos rins, que fica alojada, e fiquei, internada, tratei, e aí realmente Deus fez um milagre na minha vida. Nunca fiz hemodiálise, não tive nenhum problema, Deus tinha um propósito na minha vida, sobrevivi aquilo. Um filho de uma amiga da minha mãe falece a mesma época, com a mesma doença que eu tive, e eu fiquei bem. E no final do ano a gente volta a namorar, e aí a gente já volta outra cabeça, né. Eu com 15, ele com 20, e a gente namora, que em 86 nós casamos, depois de 2 anos e meio de namoro. E hoje, com a mente que a senhora tem, a senhora casaria novamente aos 17 anos? Com ele eu casaria. Com ele casaria. Ó, Eu não recomendo ninguém casar aos 17 anos, mas não recomendo. Hoje eu vejo, a gente tem muito mais maturidade, né. Infelizmente também tem essa questão, acho que assim, a vida também era mais dura, mais difícil. O fato até mesmo da gente ter passado por processos difíceis, né, perda de um irmão, perda de um pai, doença e tudo, a vida te bate, né, então você vai ficando calejado. Então a gente era muito mais maduro. os jovens na época da senhora eram mais maduros do que os jovens de hoje, se for igualar a idade. Sim, sim, sim. Na minha época, principalmente a gente, né, a gente foi de famílias muito humildes, então assim, você tinha que correr atrás. Então, por exemplo, meu marido com 18 anos pediu para os pais para emanciparem, que ele queria trabalhar, e por conta própria, então ele sabia que ele queria, com 18 anos. Hoje eu vejo um menino de 18 anos aqui no colégio, que não sabe nem o que quer ser, não sabe a profissão, e acha que a vida é um morango, sabe, que tudo vai dar certo, não é. Então assim, a gente tinha que correr atrás, então assim, era mais difícil, não tinha esse acesso a nada, você não sabia muita coisa, você tinha que ter um esforço muito maior, tudo era muito mais complexo, em termos de você descobrir o mundo. Então assim, você não tinha recurso, você não tinha um padrinho, você não tinha nada, você não tinha, era você e você. Então, isso não é só comigo não, eu vejo com meu marido, com meus irmãos, eu vejo que a gente teve que amadurecer um pouco mais rápido, porque você precisava até para sobreviver, e você precisava fazer por exemplo, os meus pais sempre incentivaram a gente a estudar, sempre. Então, você tinha que estudar, mas chegou um ponto da nossa vida, todo mundo, que você não podia passar dali. O máximo que a gente conseguia, a minha geração, era até o ensino médio, né, aquela época segundo grau. Minha geração era assim, graduação, a maioria de nós foi todo mundo casado. Você tinha que trabalhar de dia e estudar à noite. Essa era uma realidade da nossa geração, era muito comum a minha geração, o pessoal com filho, casado, fazer isso, porque era uma realidade de quase todos nós. Sim, e aí aos 17 anos a senhora se casa e são impulsionadas por Deus para uma outra igreja, sentem-se o chamado de sair, como é que foi essa Não, não, transição? aí eu vou pra igreja do meu marido, né, eu fico na minha igreja até o final do ano, eu já era líder, com 17 anos eu já era líder de mensageira do rei, trabalhava como auxiliar, que ainda não podia ser a conselheira, porque mas já era líder, já liderava. A nossa igreja foi um celeiro muito bom, essa era uma vantagem da minha igreja de origem, né, de criança e adolescente. A nossa igreja tinha um trabalho muito bom em termos de te incentivar você a liderar. Então, por exemplo, à época, nós tínhamos os adolescentes, já tinha uma classe adolescente boa, e que nós tínhamos cultos semanais que adolescentes iam visitar. Então a gente ia visitar você, por exemplo, e a gente mesmo que dirigia, a gente pregava, a gente cantava. Então, isso já fazia muito, a gente chamava de reunião de treinamento, né, e a gente treinava indo visitar. Então a gente já fazia. Então quando eu vou para a igreja do Silas, eu já vou liderando Mensageiro do Rei,
já sabia que eu liderava. Então eu chego na igreja já trabalhando, começo lá em 87 já trabalhando, começo a Gira do Rei, vou para lá e lá a gente fica durante muitos anos até a gente ir para o seminário, já aí já lá passamos por tudo. Então lá eu fui trabalhar com a Mensageira do Rei, fiquei trabalhando com a Mensageira do Rei muitos anos, depois fui liderar o Ministério Infantil, liderei por muitos anos, Multimulher, foi um celeiro na minha vida, Multimulher foi um celeiro. Silas tocava em conjunto, à época, quando nós casamos, tocava em conjunto. Depois também ele começou trabalhando na igreja com obra, e tinha essa veia, né, de construção. E a gente começou a trabalhar. Aí depois nós fomos trabalhar liderando juventude, trabalhando muitos anos como líder de jovens. Fui líder de jovem muitos anos, foi muito bom. Fui conselheira de coro de jovens, depois Silas foi ao diaconato, a gente foi trabalhando, trabalhando, até que em 94 fomos para o Seminário do Sul fazer o curso de educação cristã. Porque antigamente, né, até 94, só tinha educação cristã no IBE, que hoje é o CIEM. Então só existia o Instituto Batista de Educação Religiosa no Rio de Janeiro, ou o SEC, o SEC no Nordeste. Então, educação cristã basicamente era só para mulheres. Eram mulheres que faziam educação cristã. Os homens iam para o seminário fazer teologia, as mulheres iam para o IBE fazer educação cristã. E aí, em 94, o pastor Silvino Neto cria a turma de educação cristã no Seminário do Sul, mista, um curso de meio período, porque também o IBE também era integral, também tinha isso. E aí, à época, o pastor Elias Silva, pastor de Monte Moriá, falou com a gente, já fazia teologia, vai abrir o curso de educação cristã no seminário, que vocês não vão fazer, vocês já são líderes e tudo mais. Vamos para aí, nós fomos, Silas e eu, fomos fazer educação cristã, fizemos vestibular, porque o Seminário do Sul era um vestibular para entrar, fizemos vestibular, passamos e fomos fazer educação cristã. Começamos a fazer o curso de educação cristã, que tinha duração de 2 anos e meio. Um curso fantástico, curso construtivista, pastor Silvino Neto fora da curva, um curso que abria sua mente, tinha os princípios teológicos, né, bases teológicas e bases pedagógicas, então com uma formação muito boa, a gente já liderava, é tudo que a gente queria, né? Então fomos para lá. E o primeiro curso que nós fizemos foi o curso de educação cristã. Uau! E nesse 94, vocês entram na Universidade Batista do Sul, né, com essa chamada, assim, vocês já pensavam nisso? Vocês já pensavam em fazer os cursos teológicos? Vocês já cursavam teologia? Não, não. Como é que estava isso na mente de vocês? Vamos lá. Vocês trabalhavam? A gente trabalhava na igreja, trabalhava muito, 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 muito. Mas também nós trabalhávamos circularmente, nós tinha uma empresa, né, como comerciante, trabalhava muito, era loucura. O meu chamado se deu aos 12 anos. Deus me chamou aos 12 anos em uma acampamento de Mensageira do Rei, lá em Rio Bonito. Acampamento de Mensageira do Rei, na minha época de mensageira, tinha um culto da fogueira, em que nesse culto da fogueira, ao redor da fogueira, sempre tinha um testemunho de um missionário, ou ex-missionário, alguém que tinha uma vocação missionária. E nesse curso, a irmã Marlene Baltazar da Nóbrega, ela foi pregar e falar sobre o chamado missionário. E nesse culto Deus me chamou para o campo. Só que eu achei que ia ser missionária, porque com 12 anos, que era nos anos, né, 68, 70, nos anos 80, basicamente, não se falava em pastora. 79, nunca se falou em pastora, não existia. E aí eu achei que ia ser missionária na África. Achei que, Deus tá me chamando para ser missionária. Só que aquilo ali foi guardadinho no meu coração, ficou guardado. E aí fui trabalhar na igreja, como é que eu falo, a diferença, acho que inclusive eu falei isso no meu conselho, se eu fosse um homem, o meu pastor de repente falaria comigo aos 18 anos para eu poder, 17 anos me viu despontando, liderando, para eu poder ir para o seminário, ele me encaminharia. Como eu era mulher, e as igrejas da Baixada não tinha essa visão também de educação cristã, de educador religioso. Se hoje educador religioso é uma coisa rara nas igrejas, você imagina nos anos 70, final dos anos 70, 80, né, isso era raríssimo. Então, guardei no meu coração aquilo, então eu fui liderar. Eu achava que liderar, o que eu fazia já era realmente o chamado. Então eu liderava minhas meninas, como líderes mensageiras, liderava crianças, tinha um trabalho muito bom com crianças, e trabalhei muitos anos com criança.
e com jovens. Eu achava que realmente meu trabalho era cuidar de pessoas. Era o meu chamado, cuidar de pessoas. E né? Mas eu achava que era cuidar de pessoas como líder de jovens e de crianças e de mensageiro. Então, ficou guardado no meu coração. Então, vamos fazer educação cristã para sermos lapidados. E aí, no final do curso, lá no ano 96, no início de 96, o Silas começou a ficar incomodado, no final de 95, né, com a questão teológica. E falou: "Ah, eu vou fazer, poxa, Deus está me incomodando, fazer teologia, fazer teologia". Que na verdade começou com ele, a minha ida para teologia. E aí um dia ele falou comigo assim: "Ah, eu vou fazer o vestibular de novo para teologia. Se eu passar, é uma resposta de Deus para eu fazer teologia". Aí eu perguntei para ele: "Mas você tem que fazer de novo? Quem te disse? Já entramos aqui, nós já estamos na instituição, já fizemos o vestibular. Uma vez na instituição, você só vai fazendo outros cursos". Ele: "Não, não, então eu vou lá, vou na secretaria. Se for assim, tudo bem, eu vou lá me matricular para teologia". E aí foi na secretaria e aí ele falou se precisava fazer vestibular de novo. Eu falei: "Não, não, você já fez vestibular uma vez, você já é aluno da instituição, só fazer o curso". Aí começou a fazer teologia, terminando a educação, começou teologia, isso no início de 96, primeiro semestre de 96. Eu continuei fazendo só educação. Você não podia na época fazer teologia, é Podia, isso? podia. Já podia fazer Curso misto, curso misto. Aham. Mas eu fiquei, aí quando foi já no terminando o curso de educação, eu falei: "Ah, também vou fazer", fui fazer. Aí fui fazer teologia também, terminamos juntos, em 99 nós nos formamos, em teologia. Mas no meu coração eu achava que eu nunca seria pastora. Eu achava que eu seria esposa de pastor, o máximo. Seria esposa de pastor, seria educadora. Aí em 99 nós fomos convidados pelo pastor Elias Valério, um outro Elias, né, não Silva. Tivemos 3 convites quando nós estávamos terminando o seminário, nós tivemos 3 convites. O pastor Elias Valério foi o primeiro que nos convidou para o Silas ser pastor auxiliar, na primeira igreja Batista Norte 15, e eu ser educadora religiosa. O pastor Jonas Celestino, que era nosso professor, nos convidou para ir para a igreja que estava à época em Pará de Lucas, e depois o pastor Elias Valério nos convidou para nós ficarmos na congregação, que hoje é a igreja Batista Getsemane, de Monte Moriá. E aí nós fomos orar e entendemos que tínhamos que ir para o lote 15, para a primeira. Então nós fomos. Então, em dezembro de 99, Silas passou pelo concílio em Monte Moriá, foi ordenado pastor, e em dezembro de 99 eu fui consagrada educadora cristã, né, em lote 15. Então eu fiquei trabalhando como educadora e assumi o ministério infantil da igreja, educação religiosa. Ele como pastor auxiliar, a gente também agia ajudando no trabalho. A igreja à época tinha mais de 600 jovens, que o pastor, a igreja era uma potência, e ficamos trabalhando ali 1 ano e 10 meses, como líderes ali, Silas como auxiliar e eu como educadora. E aí ficamos até 2001, 6 de maio de 2001. 6 de maio, a data marcou muito a minha vida. Então 6 de maio de 2001 foi outra data que marcou, como 6 de maio de 2021, nós entregamos o ministério que entendemos que nosso tempo ali tinha findado. Foi uma igreja que nos ensinou muito, aí saímos de igrejas com uma visão mais fechada e fomos uma igreja que o Lote 15 foi um celeiro, uma igreja avivada, uma igreja com pensamento mais, moderno, de uma práticas litúrgicas bem mais diferentes, isso eu estou falando de 99, final de 99, nós começamos lá. E aí ficamos lá de 99 até 2001 com outro estilo de culto, de adoração, eh, com visões diferentes de jejum, de monte, de, manifestação, eh, possessiva. Então foi um celeiro de 1 ano e 10 meses, foi uma escola para a gente estar preparado para vir para Nova Betânia. Então ficamos lá até maio de 2001, e quando é agosto de 2001, a gente é convidado para vir para Nova Betânia, e a gente vem para Nova Betânia para ficar aqui. Estamos aqui, eu estou aqui desde então, né, esse ano fazem 25 anos que eu estou na Uau, Betânia. que bênção. Foi assim, então, na verdade eu não me via como pastora. E aí a gente vem para cá, e fica, e depois de um certo tempo o pastor Bruno vem para cá como seminarista, Silas convida para ele e Michele virem para cá, e quando o Silas vai ordenar o Bruno, o Silas me quer ordenar como pastora, isso há 20 anos atrás, né, faz 21 anos esse ano.
Mas eu achei que não era ainda a época. Meu coração ainda tinha uma batalha que precisava ser travada, resolvida. Falei: "Não, tá bom assim". E aí ainda fiquei lutando mais alguns anos, até que em 2013 eu me rendi ao ministério pastoral e a igreja que quando o Senhor me convidou, ele me chamou, queria me ordenar, eu falei para Deus que eu não queria através dele, eu queria que os diáconos me chamassem. Mas isso era eu e Deus, ninguém sabia, nem o Silas. E olha que eu não escondia nada dele, mas eu escondi. Eu falei: "Não, não, a coisa", eu falei para o Senhor: "Não, Senhor, se for para eu ser uma confirmação, vai ser o corpo diaconal me convidando". Aí assim aconteceu, em 2013, o corpo diaconal perguntou a ele por que que eu não era ordenada, por que que a irmã Rosane não é ordenada. Aí e o Silas já vinha falando comigo já há muitos anos, né, já falando que eu precisava ser ordenada, precisava ser ordenada. E eu falei: "Não, não, não, não". E aí ele veio conversar comigo: "Ó, o diaconal perguntou por que você não é ordenada", e eu falei que dependia de você. Aí ele falou comigo: "E aí?" Eu falei: "Não, então marca uma reunião com eles". Aí marquei uma reunião, eu fui fazendo igual o Gideão: "Marca a reunião, Silas". Aí marcamos a reunião, e aí eles falaram que queria minha ordenação, e eu perguntei: "Qual é a visão de vocês sobre a minha pessoa como pastora?". E eles falaram: "Não, a senhora tem chamado pastoral. Então não tem por que a senhora não ser ordenada". Aí eu falei: "Tá bom". Aí falei com o Cira: "Mas tudo bem, vamos pedir então a igreja para votar". Aí eu me esquivando, me Deus, esquivando. molha aqui. Agora molha Assim, fora, né? orvalho em cima, orvalho no chão. E eu fui fazendo assim. Eu falei: "Então, Cira, vamos fazer o seguinte, pede a igreja, reúne a igreja em assembleia". Não, fala com a liderança, né. Aí falou com a liderança. Foi exatamente 3, fala com a liderança. E aí a liderança toda unânime: "Não, a senhora tem chamada, a gente está nisso, não sabe por que que a senhora, eh, não aceita". E um dia, eu no meu trabalho, numa crise, ele conversando comigo, a gente no escritório, e eu conversando com ele, falei: "Não, Rosane, você tem que parar com isso, hoje não tem assembleia". Ele falou que tinha que ter assembleia e o Bruno chegou, o pastor Bruno chegou. Aí o Cila falou: "Aí Bruno, bom pra você resolver esse problema aqui com a Rosane". Aí Cila contou o que estava acontecendo, aí o Bruno falou assim: "Você não acha que chega de brigar? Chega, né? É hora de você se render". E aquilo eu fiquei com muita vergonha, fiquei muito envergonhada, porque o pastor Bruno, e ele fala isso, que nós somos os pais espirituais dele, que a gente tem uma importância muito grande para ele e pra Michele. E eu fiquei com muita vergonha, sabe, o filho chama a atenção da mãe, sabe, eu me senti, falei: "Caraca, que vergonha, né". E aí eu falei: "Você não, então tudo bem, mas marca a reunião, marca a assembleia só para ter votação". E aí teve a assembleia, que foi unânime para que viesse a minha ordenação. Então no dia 14 de outubro eu passei pelo concílio, que foi uma sabatina mesmo, e aí fui sabatinada, né, pastor Bruno foi meu examinador de convenção chamada, pastor Eliel Balbino foi de eclesiologia, e o pastor Edmilson foi o pastor que me examinou para teologia sistemática. Aí o baixinho, né, o Dolinho que a gente chama aqui na igreja, né, não brincou comigo não, e aí me apertou 2 horas de sabatina de perguntas, mas foi uma bênção. A igreja estava cheia, lotada, Eu estava lá. você estava, né, Ah, essa eu queria ver. concílio Eu aberto, né, estava lá, eu estava lá. mas graças a Deus, E eu acho tudo que eles aconteceu. foram sabatinados pela senhora. Quem pôde estar nesse evento épico, exclusivo, era linda a forma dessa pastora responder. Porque, gente, eu sei que na telinha, às vezes, vocês não conseguem ver que ela não tem apenas domínio verbal, ela não tem apenas domínio teórico, ela tem um domínio de fato do que ela está falando. Ela não fala só porque ela estudou. Ela não fala só porque ela gosta, porque ela gosta. Ela fala porque ela sabe, ela viveu aquilo ali. Ela viveu aquelas experiências, ela viveu o chamado, a luta pastoral, e desde cedo, né, a senhora contando essa história, a senhora é pastora desde muito cedo. Mesmo que a sociedade naquela época ainda não tivesse preparada para isso, né, e hoje a gente vive, graças a Deus, numa sociedade muito mais preparada, e da mesma forma, amados, que a tecnologia chegou e as coisas avançam, quem não se adequa vai ficar para trás. Porque hoje a gente vive o novo.
o novo de Deus tem chegado pra gente a cada Graças a dia. Deus. Isso é muito interessante você tá falando, porque assim, são construções que a gente tem que fazer. Eu falo muito na minha igreja assim, que a gente tem que desconstruir para construir, desaprender para aprender. E é difícil isso. É um processo, né? eh, Como educadora, é um processo muito difícil. Você desconstruir para construir de novo. Então, cometendo de você. Então, a minha vida foi assim. Eu vim de uma família, para você ter ideia, quando eu fui fazer o curso de teologia, minha mãe perguntou por que que eu fui fazer teologia. E minha mãe é uma pessoa super crente. Quando eu fazia educação, não, me apoiou. Quando eu fui fazer teologia, ela: "Mas você vai fazer teologia por quê? Você não faz outra graduação? Pra que teologia?" Eu falei: "Mãe, eu quero fazer. Eu quero me aprofundar na teologia." Até porque como educadora eu achava que realmente ferramentas para minha área. E realmente é. Então, você precisa desconstruir muita coisa para construir de novo. Então, eh, quando eu fui aceitar que eu era uma pastora, porque assim, eu entendo que pastor você já é, até porque a própria comunidade te faz pastor. Eu acho isso muito legal. E acho por isso foi eu com Deus, né. Tem que ser o diácono pedir. Pode depois não dizer assim que eu entrei para meu marido, porque ele sempre viu o chamado em mim. Inclusive era muito legal. Ele dizia mesmo: "Ai, você prega melhor do que eu." Eu falei: "Não, cara, eu tenho um estilo diferente. Ah, você tem a facilidade nessas áreas", porque a gente muito parecida em algumas coisas muito diferentes. Então, muito legal que a gente se completava. Então, ele sempre viu o chamado, mas eu não queria ser aquela pessoa que achava que alguém achar isso é uma coisa da minha cabeça, tá, gente? Que algum dia: "Ah, foi pastora porque ele colocou." Não era isso, eu tinha certeza que Deus me chamou. Mas quando você tem uma validação de um grupo de pessoas, o corpo diaconal, que para as pessoas na igreja tem um peso, porque o corpo diaconal tem um peso na igreja, e que eles te pedem isso, foi uma resposta na minha vida. E assim mesmo eu fiquei, né: "Tá, Senhor, mas eu quero mais essa, mais essa." Foi quando o pastor Bruno veio e me deu, né, um tapinha de leve, mas foi um tapinha que doeu muito, né. Então assim, eu acho que a gente precisa entender isso. Pastor não é você que faz, primeiro é Deus. Mas também a comunidade, ela respalda o seu chamado. Então a vida inteira eu pastoreei, hoje eu entendo isso. A vida inteira eu cuidei de pessoas, a vida inteira eu tive esse cuidado. É é interessante, né, eu não sou a filha mais velha, eu sou a mais velha do segundo casamento, mas eu pastorei os meus irmãos mais velhos. Acho muito legal isso, porque até na minha família tem isso, e muito antes até do meu ministério pastoral. Então você tem isso também de pastorear. Eu acho que, o seminário é algo que você precisa fazer, porque te ajuda a ter ferramentas, e eu é assim, mas o ministério pastoral é alguma coisa que vai sendo construída a sua vida inteira. E isso é muito legal, sabe, Daniel? Isso é muito bonito. E acho que com todo mundo vai acontecendo. É uma crescente. Que é uma briga, né. Meu marido teve a briga dele, porque ele não queria também. Eu tinha a minha, então acho que todo mundo tem uma briga, porque se render àquilo que Deus está te chamando também não é fácil, porque você tem que abrir mão de muita coisa, né. Então é uma luta pessoal, é uma luta porque, eh eh, e eu falo isso, era muito legal ser esposa de pastor, mas é muito difícil, tá. Eu falava isso com o Silas, e ser esposa de pastor é pior que ser o pastor da igreja. É, tá aqui o pastor Orlando, ser esposa de pastor, minha amiga Márcia sabe, falando. Porque a esposa de pastor não é nada e ao mesmo tempo é tudo. Porque assim, a cobrança para a esposa do pastor é muito grande. E ao mesmo tempo, não, você não é o pastor da igreja, o pastor é ele. Então eu digo que ser esposa de pastor também é um aprendizado muito grande. É uma ferramenta que a gente tem. Eu trouxe para minha vida aquilo que eu aprendi como esposa de pastor. Para minha vida inteira, nunca vou perder isso. E é um aprendizado muito grande. Mas ser pastora não é ser esposa de pastor, é diferente. Eu pastoreio, inclusive hoje, né, sem o meu esposo, porque eu tenho um chamado pastoral, não é porque eu sou esposa do pastor. Então essa é outra coisa que a gente precisa aprender. Eu tenho várias amigas que são esposas de pastores, são excelentes líderes e não são pastoras, porque não têm o chamado. Como eu tenho amigas que são pastoras, têm um marido que não são pastores, e são ótimas pessoas. Então, estar casado com um pastor ou com uma pastora não também te faz ser um pastor ou uma pastora. Porque o chamado não é porque você casou com alguém que é. Inclusive quando eu casei ele nem era pastor, nem imaginava, né.
A gente fala isso, a gente brinca, né, que a gente foi até enganada, eu e a Célia, pastora, a gente fala, a gente quando a gente casou, nossos maridos não eram pastores. Então, mas é uma questão que o chamado é pessoal. Ser filho de pastor também não te faz ser pastor. É outro peso que a gente tem que separar, né. Nossos filhos não podem ser colocado neles um peso, porque são filhos de pastor. Eu sei que você sabe o que eu tô falando, muito bem, como filho de pastor, mas a igreja também tem que entender que filho de pastor não é pastorzinho. Inclusive, se o filho de pastor se desviar, não é culpa nenhuma dos pais. Como filho de qualquer crente, né. Porque pai não determina a salvação do filho, mas é um peso pra gente. Então, assim, ser pastora, o meu chamado, eu tenho convicção daquilo que Deus me chamou, não tenho dúvida nenhuma. Briguei para não ser, mas depois do dia que eu me rendi, eu entendo e faço com muito prazer. Eu amo o que eu faço. Para mim, ser pastora não é peso, é uma alegria. E eu digo na minha igreja, e vou dizer sempre enquanto eu existir: trabalhar para o Senhor é um privilégio. Eu vejo que é um privilégio que Deus nos concede, isso em qualquer área, qualquer área. O que nós fazemos para Deus é um privilégio, porque podíamos não fazer, mas Deus nos dá o direito e a liberdade de fazer. Então eu faço com muito prazer, com muita alegria, porque eu sei que Deus me chamou. Então, tem meus erros, meus defeitos, como todo mundo, perfeito só teve Jesus, mas o que eu faço com muita gratidão. Sirvo a Deus enquanto Ele quiser. O dia que Ele não quiser também, entendo que eu tenho que obedecer. Amém, amém. Pastor Orlando, agora que a gente adentrou, né, a esse mundo pastoral, vamos puxar um tema então, né, do mundo pastoral. Eu ainda não sou pastor, Deus tem um chamado aí que vai se concretizando, mas o senhor estava do outro lado desse jogo, estava vendo de fora, né. Como é que foi isso? O senhor que estava vendo essa história acontecendo de fora? Mas é uma história, assim, de amizade, né. A gente, eh, teve o privilégio de conhecer o Silas ainda jovenzinho em Monte Moriá, mas não tinha afinidade. E essa afinidade, em algum momento ali no Seminário do Sul, ela começou a acontecer. E junto com o Silas, pastora Rosane, né. Então, essa amizade de caminhada educacional, uma amizade que foi se estreitando. Márcia também veio para esse circuito, minha esposa, e se dedicou muito com a pastora Rosane. E essa amizade foi para além, do pastoreio. A gente, de fato, foi famílias que com uma afinidade de família, de sonhos, de projetos. Era comum eu, Marcinha, Silas e Rosana estar ali almoçando junto, ali no sítio, e papos, assim, extraordinários, conversas, ou na cantina, né, cantina lá do Seminário do Sul, onde a gente podia bater uns papos os sonhos, os projetos. Então eu entendo que eu percebia também na pastora Rosane já esse chamado, esse ministério, e quando ela então, sentiu esse desafio de uma caminhada um pouco mais além no ministério, né, o Silas Deus trouxe para a glória, para a presença dele, e eu já via na pastora Rosana, eu fui dos amigos, falei: "Pastora, você tem o chamado, você tem o dom", e eu falei: "Você não é sombra, você tem uma identidade própria, você tem uma personalidade, você tem ministério". Então eu sempre vi na pastora Rosana também, assim, uma mulher de Deus, uma mulher com uma vocação, com unção, com um chamado, e me senti muito à vontade de participar ali do concílio, de estar presente, de participar da oração consagratória. E isso para mim me trouxe uma grande honra em ver na Rosane uma pastora de excelência. Amém. O que que o senhor acha, assim, perante o olhar de pastor, que o senhor já tem dentro do senhor que já se rompeu, mas que ainda a gente vê que em alguns outros colegas ainda falta algo para ser rompido? O que que o senhor acha que a vivência de você com Silas, com Rosane, com Márcia, tiveram aí no local de talvez dos maiores pensadores batistas da época, né? O que que vocês acham que vocês viveram, pastora Rosane e pastor Orlando, que vocês parece estão à frente de algumas caixinhas que em alguns locais ainda se firmam, né? Que é isso que diferencia?
Acho que é a sensibilidade de entender para que você foi gerado naquele tempo, naquela estação. Assim como Esther foi levantada naquele tempo com o propósito de liberar o povo, eu, Silas, Rosane e Márcia, a gente sempre entendeu assim a vocação para além da estrutura, a vocação de entender o que Deus te chamou, o que Deus te gerou. Então eu vejo que às vezes algumas formas que engessam e que aprisionam. Quando eu vejo pessoas brigando aí sobre o ministério feminino, por exemplo, se a mulher deva pregar, batizar, se deve ser ordenada ou não, eu penso que o ministério está para além dessas coisas. Deus, quando escolhe Maria Madalena para ser a primeira vez Jesus ali ressuscitado e levar aquelas boas novas para os discípulos, Deus, quando escolhe mulheres ali no Novo Testamento que marcam a história, que revolucionam, que tem assim, uma identidade muito própria também no Antigo. Então eu vejo que esse rótulo, que essa caixa, ela não é bíblica, porque quando a gente vai olhar para a história bíblica, a gente vê mulheres que marcaram seu tempo, a sua geração, com excelência, e como a pastora Rosane marca hoje. Eu costumo brincar com ela que aqueles que são contra o ministério feminino são contra porque tem medo da excelência das mulheres. Então é melhor tentar frear do que apoiar aquelas mulheres que com certeza marcam a geração, que fazem um trabalho de excelência, assim como Rosane, Márcia e tantas outras mulheres que eu vejo aí que são extraordinárias. Então eu vejo que a denominação hoje ela tem perdido quando ela engessa, quando ela vive esse movimento de entropia, voltar para dentro de si mesmo, e esquece que o evangelho é pregar o evangelho, é amor, amor e graça, que é levar o evangelho com a excelência de que Deus gerou a todos nós. Eu acho que as mulheres têm um trabalho extraordinário nesse tempo e nessa geração. E talvez o que a gente está vivendo hoje, a perca da identidade da mulher, o que é ser mulher, tem fragmentado não apenas a igreja, mas também a sociedade. Então a valorização da mulher enquanto mulher é a valorização do Cristo que nasceu de uma mulher e que honra a mulher e que valoriza a mulher. E eu acho que a mulher tem que sim ocupar o lugar de destaque. Eu, como homem, não me sinto melindrado de ver uma mulher excelente como Márcia, Rosane e tantas outras mulheres que Deus tem levantado nesse tempo e nessa geração. Pastora Rosane, a senhora acredita que vocês viveram essa disruptura antes de chegar e talvez não tenha chegou até o Brasil inteiro, né? O que você acredita que vocês viveram, que vocês já tinham essa mente à frente do seu tempo, né? Eu acho assim, a gente, como o pastor Rony falou, que a gente consegue enxergar um pouco além. Eu acho também até a nossa formação, de você rever algumas coisas, a própria vivência, você enxergar o que Deus quer. Porque você vê, a história foi apagando a mulher. Essa é uma realidade. No nosso meio cristão, a história foi apagando a mulher. Quando você vai ler os relatos bíblicos, né? O pastor citou Maria Madalena, os relatos bíblicos, vários relatos falam de mulheres que eram líderes. Que eram. Estavam lá. Inclusive, o ministério de Jesus foi sustentado por muitas mulheres. E aí você vai vendo que tenta apagar. Vê que Áquila e Priscila, junto com Paulo, algumas vezes o nome de Priscila aparece primeiro que Áquila, porque pela importância da mulher naquele movimento. E não é, e ali ninguém quer tirar o mérito de Áquila, não, mas também como que validar a mulher junto. E aí vem uma história que tenta apagar isso, né? A história com o tempo vai tentando apagar, e a gente tenta agora restaurar isso. E eu vejo que os homens, quando conseguem fazer isso, né, no caso, né, Silas, seu pai, né, pastor Rolando, pessoas que conseguem enxergar, eu acho muito legal, porque eles conseguem ver que de fato teve um processo ruim no meio dessa história, que veio apagar. Jesus, quando conhece a mulher samaritana, valoriza a mulher, inclusive uma mulher samaritana, né, que era um povo que não era valorizado, porque ali são 2 valorizações, de uma questão de gênero e uma questão étnica. Então você vê que do povo samaritano e da mulher. Ele vai e conversa e ela faz aquilo que os discípulos não fizeram, não é isso? O texto fala, porque ela vai e evangeliza aquelas pessoas que os apóstolos não fizeram. Então você vê que a Bíblia ela nos valoriza o tempo todo, mas aí vem um homem num contexto cultural que tenta apagar. E quando surgem homens hoje no contexto cultural que tentam levantar,
é realmente resgatando essa valorização que já existia e que foi tentada apagar. Porque, hoje, quem é contrário usa os textos distorcendo. E é muito interessante, porque a Bíblia diz, né, que é a mãe de todas as heresias, né, porque a gente tem o texto para poder usar e muitos usam o texto como pretexto para distorcer. E aí a gente vai vendo isso. Então, assim, momento algum a história bíblica tem a mulher como menor. Essa é uma grande questão. Quando você tenta falar isso, não é Deus, é a visão humana. Porque a teologia, você está começando o curso de teologia, você vai ver isso. A teologia é algo que a pessoa pode fazer uma interpretação teológica a partir de um olhar somente. Mas nunca tem só um olhar, tem outros olhares. Então, eu acho que isso também é importante para a gente pensar. Então, eu acho que hoje a gente tem homens que conseguem valorizar isso. E mulheres também, tá, Daniel? Porque o preconceito não é só masculino, não. Tem muita mulher que tem mais preconceito do que muitos homens. Então, quando você consegue olhar, enxergar, eu acho muito daquilo que você, a fonte que você bebe, com quem você se alimenta, daquilo que você estuda, e de você entender que Deus ele não faz acepção de ninguém, né? Isso também ajuda muito a valorizar o ministério pastoral feminino. Amém, né? Vivendo tantas coisas juntos, lembrando de coisas que nós não fizemos, coisas que nós fizemos, e nós chegamos a um momento crucial, na qual, estando presente aqui, perante uma mulher tão grande, mas ao mesmo tempo tão humilde, tão simples, o que a senhora falaria de conselho para uma mulher que, vivendo nesse mundo caótico de hoje, também sente o chamado? Então, eu diria para a mulher que sente o chamado, que você persista e busque em Deus a sua resposta. Não só para a mulher, para os homens também, mas para a mulher. Assim, se você for olhar as palavras negativas, você nunca vai nem sair do local. Então, você tem que entender que é você e Deus. Eu digo sempre aqui na igreja que uma coisa é uma vida religiosa, outra coisa é uma vida de relacionamento com Deus. Quando eu me relaciono com Deus, eu vou entendendo aquilo que Deus tem para minha vida. E mesmo os desafios, eu vou encarando. Eu sou muito assim de encarar as coisas, tá, Daniel? Então, assim, eu sou muito de encarar. Eu acho que se Deus mandou fazer, eu vou fazer. Mesmo com os meus medos, com as minhas incertezas, mesmo não sabendo se vai dar certo. Mas se eu entendo que Deus está fazendo e se Ele está à frente, eu vou embora. Então, o conselho que eu dou para as meninas, para qualquer mulher que tem um chamado, não tenha medo, inclusive do seu próprio receio com você, porque às vezes é aquilo que eu falei da minha própria vida. Eu mesmo precisei entender aquilo que eu tinha para minha vida, entender o que era o chamado do ministério pastoral feminino, o que era ser pastora. Na minha visão, eu não precisava daquilo. E eu falava isso até inclusive com o Silas: "Não, Silas, para que eu vou ser pastora? Eu já prego, já visito, já vou em sepultamento, sou conselheira, faço tudo, só para ter um título?" Eu achava que era só ter um título. Então, às vezes, muita gente está achando que ser pastora é só ter um título. Ser pastora não é ter um título, é a confirmação daquilo que Deus já te chamou. Eu acho que é diferente, porque eu tinha esse pensamento: "Não, é só ter um título, né, então, agora eu vou ter um título". Não. Ser pastora, você fazer aquilo que Deus te chamou, é você se render ao chamado que Deus tem para a sua vida. Então, o meu conselho para qualquer menina, para qualquer mulher que tem um chamado, que tem um desejo, que o coração está ardendo, quando fala de ministério pastoral, o coração queima, porque o coração queima, né, traz um incômodo. Isso é muito interessante, porque as experiências que eu tenho, quando você deixa de fazer, você fica incomodado quando você não faz aquilo, é muito interessante. A gente aqui, antes da escola, a gente tinha um projeto social, 10 anos. Teve uma época que nós tivemos que dar uma parada, porque a gente não tinha voluntários, então nós tivemos que dar uma parada. E era muito triste, foram meses só. Toda vez que alguém falava em trabalho, meu coração se entristecia, ficava uma coisa apertada, porque a gente não estava fazendo. Então é muito interessante que é muito assim, às vezes você: "Não, não, isso é coisa da minha cabeça", não é coisa da nossa cabeça, porque o seu coração, ele fica mal, o seu coração arde, o seu coração, ele fica ali de uma maneira pulsando quando o assunto é aquilo. Então, se você tem sido incomodada para ser uma pastora, vá se preparar, vá estudar, não tenha medo do chamado, vença os desafios, os seus, da família. Vença os desafios culturais, vençam, porque você vai ser um instrumento nas mãos de Deus. Eu tenho visto muitas mulheres
minhas amigas, parceiras, mulheres que eu admiro, que hoje são usadas por Deus, como homens também, porque um dia se renderam ao Senhor e aceitaram o chamado e abençoam as pessoas, sabe. Eu vejo que, às vezes, uma palavra abençoa. Eu tenho inclusive uma experiência com a sua própria igreja, com a Memorial Primavera. Eu achava que era só mesmo um título. E logo depois que eu fui ordenada, esse ano fazem 13 anos, né, que eu fui ordenada, eu fui na sua igreja, num evento que teve lá, não lembro qual evento. E ao chegar lá, uma jovem, que também eu não sei quem jovem é essa não, tá. Você perguntar: "Quem foi?", não sei. De repente se eu encontrar, né, mas eu não lembro. Ela falou assim: "Pastora, eu preciso te falar uma coisa, a sua vida me inspira, e você marcou a minha vida, você sendo pastora marcou a minha vida". E eu entendi que aquilo foi uma resposta de Deus para mim, porque mesmo já depois de ordenada, Deus mandou alguém vir falar comigo, que a diferença da minha vida como pastora, que eu já era líder, e ela já me conhecia, mas ela fez questão de frisar: "A sua vida como pastora marcou a minha vida, você me inspira também para eu poder entender o chamado". Então isso marcou a minha vida, sabe. Marca, então são pequenas coisas. Então meu conselho é: não tenha medo, se prepare, tente, faça como eu, peça a Deus prova, Senhor, molha aqui, molha ali, resposta aqui. Não tem problema, porque a gente Deus. Isso é maravilhoso, Deus é lindo nesse sentido. Você vá, busque a sua resposta, mas não tenha medo de assumir aquilo que Deus está te chamando. Amém. Pastora, para uma jovem que saiu de uma família com tantos desafios financeiros e conseguiu galgar o seu lugar como uma diretora de uma escola reconhecida, né, num bairro que é prominente como Xerém, mas existem tantas jovens hoje que estão ali no seu bairro, no lote 15, num local às vezes desconhecido da Baixada Fluminense, esquecido, né. Qual conselho que a senhora daria para essa jovem, que é uma jovem cristã que está ali, mas talvez não tenha, não consiga ver perspectiva na sua realidade, né. Que conselho a senhora daria para essa jovem? Então, eu fui uma família muito humilde, muito simples. Gente, a nossa rua, nós morávamos quase no final da rua. E você, quando criança, quando adolescente, você não tem uma noção de tempo e espaço muito grande, né, então eu achava, assim, que era o fim do mundo. E a nossa rua era lama, quando chovia, a gente tinha que ir para o ponto de ônibus com a garrafinha de álcool cheia d'água, pra lavar os pés, para poder pegar o ônibus. Isso, meus irmãos, eu e todo mundo morava na rua. Então, assim, se você fosse olhar, você não tinha perspectiva de melhora, de futuro. Você ia ficar, né, vivendo uma vida muito simples. A gente não tinha nem recurso. Eu tenho um irmão que é cego, deficiente visual total. E meu irmão, quando foi estudar, já foi estudar com 17 anos no Instituto Benjamin Constant, porque a minha mãe não sabia, os meus pais não sabiam que existia o Benjamin Constant lá na Urca. E aí um dia, né, chegou um residente, estava fazendo residência médica no lote 15, foi lá na casa dos meus pais, que na verdade meus pais moravam na cidade dos meninos, não é nem Pilar, cidade dos meninos, e chegou ela falou assim: "Esse menino estuda?" Eu falei: "Não, estuda não, doutor, não tem colégio?" Ele falou: "Tem sim". E aquele médico deu um encaminhamento pra minha mãe para mim no Benjamin Constant, porque não se tinha recurso, não se tinha um Google da vida, para você lá pesquisar onde fazer. Então você vê, e hoje meu irmão é um defensor público. Conseguiu, né, com toda a dificuldade, a deficiência dele, foi para o Benjamin Constant, estudou, depois foi fazer ensino médio supletivo pela Marinha, depois foi fazer graduação na antiga Gama Filho e, resumindo a história, depois fez os concursos e hoje é um defensor público, já há muitos anos, quase 30 anos. O que eu digo para uma jovem da Baixada, pobre, sem condições, sem recurso, é que você deve confiar primeiro em Deus e também na sua resiliência, que você é capaz de conseguir um espaço. Não só a jovem, né, como falei para as mulheres com uma pastoral, mas qualquer jovem, porque se a gente for se limitar à nossa realidade financeira, à nossa realidade cultural, você não vai sair de lugar nenhum, sabe. Esse foi um dos aspectos que é por isso nós temos o colégio aqui. Por quê? Porque eu entendia, quando Deus me convidou para fazer o colégio, virar colégio, nosso projeto social virar colégio, porque ele falou: "A gente tem que ter qualidade educacional para moradores do 4º distrito de Xerém", de Caxias, porque é o 4º distrito de Xerém, né, e tá vamos dizer assim, na nossa área rural, que é, dar qualidade educacional para crianças de uma comunidade
inclusive sem recurso financeiro, porque nós temos aqui alunos que são abraçados pela igreja, para poder ter uma oportunidade no mercado de trabalho. Então esse é o nosso lema, meu coração sempre arde por isso, meu coração queima por isso. Por quê? Porque eu quero que meu aluno saia daqui e vá concorrer. Porque é desleal, Daniel, é desleal um aluno que estuda na rede pública chegar a fazer um concurso com um aluno que toda a vida estudou no colégio de alto nível. Um aluno que teve condições de fazer pesquisa numa biblioteca com todo o recurso. Um aluno que vai para a Europa uma vez, no mínimo uma vez por ano, em que conhece os museus, conhece a história de pintores, de músicos, indo lá e vendo a casa, o local. É totalmente diferente, é desleal. Uma criança que não teve acesso, é desleal. Então, até hoje, a gente luta para conseguir essa igualdade. Então, estudei depois de casada, eu e meu marido, me formei em educação cristã, em teologia, depois volto a fazer pedagogia, fui fazer pós-graduação, fui fazer psicologia, faço minhas pós-graduação, meus estudos, tudo com muita dificuldade, muita luta, porque, né, já não tenho mais uma idade jovem como vocês, que é mais difícil, né, é um processo, né, mais difícil, mas entendendo que eu podia lutar para conseguir. E a minha família, eu, minhas irmãs, meus irmãos, nós somos exemplo disso, de homens e mulheres de uma baixada fluminense, uma família super humilde, mas que entenderam que podiam correr atrás, sabe, galgar alguma coisa. Então, o que eu digo para uma jovem: lute, corra atrás, não desanime. É difícil? Eu sei que é. Olha, tinha dia que eu trabalhava o dia inteiro, ia estudar, passava a noite estudando, chegava em casa às vezes meia-noite, ia para o computador, ficava a noite toda estudando, levantava do computador às vezes 6 horas da manhã, tomava um banho e ia trabalhar. E com 2 filhos pequenos. E final de semana igreja, inclusive. Tudo bem, o pessoal fala que eu sou fora da curva, que eu tenho um pique danado. Ok, nem todo mundo tem esse pique. Mas se eu fosse ver a limitação, não faria. Se fosse ver tempo, até hoje, eu estudo. Hoje não tenho tanto pique para estudar de madrugada mais, né? Mas eu tento estudar, fazer. Estou fazendo uma pós-graduação dificílima lá, mas eu quis fazer. Minha maior crise é porque eu não consigo falar inglês, é a maior crise que eu tenho, porque eu fico revoltada comigo, mas isso é uma outra história. Porque meus pais não tinham condições de dar a gente recurso. Mas eles deram, sabe o que a gente? Condições de a gente ter vontade de fazer. Então, o que eu digo para você, não desanime, faça, com garra. É difícil, vai chorar, vai ter dias que você vai querer desanimar, jogar tudo pro alto. Tem dia que eu penso assim, tem dia que a gente pensa. A gente é ser humano, tá cansado. Falam que eu não canso, eu canso sim. Tem dia que eu só quero ficar deitadinha no canto e até dormir. Eu canso, mas não desanime. Coloque o seu coração e vá em frente. Busque força. Busque pessoas do seu lado que vão te dar condições de você entender que você é capaz. E vai ser difícil o primeiro ano, o segundo, mas vá ultrapassando os obstáculos. E seja uma mulher determinada que você vai conseguir. Não acho que vai te limitar, inclusive por ser mulher. O fato de ser mulher nunca me limitou, graças a Deus. Graças a Deus. Eu grávida dos meus filhos, um barrigão enorme, subia em cima de caminhão, porque eu precisava conferir material, à época eu precisava, subia. E eu queria saber, com o filho pequeno, levava comigo, fazia. Difícil, volto a falar, não é fácil. Poxa, se eu pudesse ter alguém para me dar um apoio, para ficar quietinha e só estudar, fazer, é muito mais fácil. Mas nem por isso a gente vai parar de fazer. Então, tenha determinação, garra, força de vontade e acredite em você. Deus vai te dar força e você vai vencer, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E para a posteridade, para o legado, o que a senhora gostaria de deixar como um legado para quando a senhora não se encontrar mais entre nós, mas a senhora poder falar: guardei a fé, né? E eu deixei isso de legado, eu fiz a minha parte. O que a senhora gostaria de deixar com a palavra de legado, como uma ação de legado para o futuro? Eu acho que o que eu gostaria de deixar de legado é a questão, 2 coisas. Uma é a obediência a Deus. Ser obediente. As pessoas dizem que eu sou forte. Eu não sou forte, eu sou obediente. Eu gostaria muito que você entendesse que ser obediente te faz
ser fortalecido pelo Senhor. A obediência gera força. Entenda bem, a obediência gera força. Então você não tem força, mas essa obediência vai te dar força, vai te dando força. Então, um legado eu gostaria que as pessoas fossem mais obedientes, entendessem o que Deus tem pra gente, como um relacionamento com Ele que você vai entendendo, sabe, obedecendo. Porque, até voltando um pouco lá atrás, quando eu falei da minha história religiosa, à medida que você vai conhecendo Deus e vai se relacionando, é muito leve, é muito tranquilo. E aí Deus vai te mostrando e e vai te sinalizando, porque também eu não sou aquela pessoa que: "Ah, o anjo vai descer aqui agora e vai te falar isso, vai soprar no seu ouvido", não. Eu acho que Deus trabalha comigo muito com silêncio, que é muito mais difícil entender. É muito mais difícil você entender isso. Então, você vai se relacionando com ele, vai entendendo esse processo. Eu acho que você caminha nesse processo de relacionamento tranquilo com Deus e vai obedecendo. Então, eu acho que a gente entender que a obediência te faz você caminhar é muito bom. E o segundo legado, que pode estar até relacionado à obediência, é ser uma pessoa resiliente, resistir mesmo aos embaixos da vida. Então, eu acho que eu gostaria de ser lembrada assim, sabe? Esse é o legado de não desanime frente aos problemas. Continue marchando, seguindo em frente. eh, com a força, com garra. Minha mãe ensinou muita gente isso, sabe, a minha mãe era uma mulher muito guerreira, e a gente acabou aprendendo com ela. E eu também acho que me tornei um pouco isso, sabe, um pouco assim dessa mulher que tem força, tem garra. Você tem medo, mas você vai tentar superar. Você tem dificuldade, mas vai tentar, suprir as suas dificuldades. Você encara os desafios. Então assim, acho que eu gostaria de ser lembrada e deixar para as futuras gerações o legado de resiliência, de resistência, de continuar firme, muito assim, realmente eu vejo isso nos nossos heróis da fé, né, não me comparando de maneira nenhuma nenhum deles, tá, mas assim, quando aconteciam os problemas, continuavam, sabe, seguiam e continuavam em frente. Eu acho que um legado que eu gostaria é que as pessoas fossem mais resilientes, porque aí hoje está muito com mimimi, né, não quero mais, não gosto mais, vou desistir, isso em todas as áreas. Você tá noivo, você vai casar, e às vezes você vê pessoas que se amam, e porque não tá do jeito que gostaria, não quero mais, vou parar, vou separar, sabe. Ah, esse emprego não tá bom, porque não sei o quê, vou largar o emprego, às vezes o emprego dos sonhos. Não, não, não. Então acho também falta um pouco da gente um pouco dessa resistência, dessa perseverança, sabe. Então acho que se a gente tiver a gente com perseverança, não tô falando teimosia não, dizem que eu sou teimosa, eu não sou. Mas assim, de resistir em meio aos embates e caminhar, seguir em frente, obedecendo a Deus e entendendo que Deus está acima. Eu acho que você consegue, porque aí Deus vai te dar projetos, você vai realizar. Deus vai te dar sonhos, você vai fazer. Deus vai te dar visões, você vai alcançar, sabe. Deus vai te mandar você lugares que você vai. Eu acho que é muito assim. Então, eu acho que, se eu conseguir deixar um pouco disso. Entendeu? Sou pobre, mas eu posso ir. Sou feio, mas eu posso conseguir. Eu sou mulher, mas eu vou, sabe? Ah, tem um preconceito comigo, mas eu não tô nem aí. Eu acho que isso é um pouco dessa resiliência, sabe? Dessa resistência, dessa garra, dessa força que nos ajuda a conseguir seguir em frente. Então, acho que seria um bom legado ver pessoas assim, sabe? Com persistência, não desanimando. Conseguindo fazer, não deu certo a primeira vez, mas vou tentar de novo, e vai dar certo porque Deus está no controle, eu não vou desanimar. Eu acho que seria uma boa, porque até porque às vezes, eh, eu vi isso outro dia de uma pessoa falando, às vezes você tem um sonho muito bom, e é maravilhoso, e eu sei que o sonho é seu, mas você vai passar. E aí às vezes a pessoa que vem não vai entender seu sonho, não vai entender mesmo, mas também não quer dar continuidade àquilo que você fez, que é bom. Então, às vezes, a gente também precisa de gente que, tipo assim: "Não, mas isso foi bom e tem que continuar", mas tem que ter garra, tem que ter força, tem que ter realmente disposição. Eu acho que seria um bom legado para eu ver gerações com disposição, obedecendo a Deus, Ele acima na nossa vida, no controle, mas com essa disposição, com essa garra para enfrentar os obstáculos. Então, vai ter hora que você
vai sentir, mas você vai seguir em frente. Eu acho que seria uma boa legado para as futuras gerações. Uau! Palavras de sabedoria, Amém. palavras de conforto. Acredito que assim como eu recebi os nossos trabalhadores aqui, a Lorena, a Anthony, a Helena, pastor Lando, pastora Márcia também estiveram aqui um tempo com a gente, tiveram que se retirar e puderam receber. E assim, eu recebi de coração. Muito obrigado pelas palavras. Amém. Né? Pastor é assim, pastor prega e a gente recebe. Né? Então, pastora, eu peço que você esteja orando por nós, esteja orando pelo público que está lá de casa e às vezes está recebendo essa palavra, e às vezes é uma resposta que chega pelo TikTok, chega pelo Instagram, ou chega por qualquer outra rede social. E acredito que tem muita coisa ainda pra gente conversar. Então, se você aí de casa gostou desse programa, gostou desse episódio, deixa um joinha, deixa um ok, se inscreve, compartilha. Vamos multiplicar essa informação. E, cara, se você quiser mais, fala, bota aí, eu quero mais. Escreve aí, abre os comentários, coloca eu quero mais, porque a gente tá sonhando em trazer a pastora Rosana, em trazer outras pastoras aqui pra gente conversar. Estamos orando e sonhando também para minha co-host, que não pode estar aqui hoje, do público feminino, está aqui. E eu oro a Deus, pastora, e por ver o seu chamado, que um dia não esteja o Daniel precisa estar aqui. Né? Quando houver um pastorado feminino, que possa ter uma host feminina aqui, com esse mesmo sentimento, mesmo chamado que Deus me deu, de gravar a história de pastores, de homens de fé, de mulheres de fé. Que Deus possa levantar também uma mulher, uma menina, que possa fazer esse trabalho, né, na nossa igreja ou em qualquer lugar, e que Deus também possa levantar mais pessoas para essa grande obra, Amém. né? Então vamos ficar com a sua oração Amém. e finalizando o programa de hoje. Quero agradecer, Daniel, a participação. Foi muito bom estar com você. Espero que a nossa conversa, as minhas palavras, possam realmente cair em terra fértil. Que Deus abençoe a todos, né? E a gente volta depois pro segundo, né? Falando depois um pouco de como superar lutos, né, Daniel? Sim. Que muita gente pode pensar nisso, né? Se o pessoal gostou, fala aí. E aí, galera, o que vocês querem escutar, né? Mas vamos orar, né? Que Deus abençoe a todos, abençoe o ministério de vocês, que use muito e que realmente vidas sejam alcançadas pelo poder de Deus. Amém? Pai, nós te louvamos, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor nos concede. Obrigada pela vida do Daniel, a vida do pastor Orlando, da Márcia, toda a igreja memorial em Primavera, também a equipe que está aqui com ele. Muito obrigada, Senhor. Que a tua boa mão continue sobre essa igreja, sobre essas vidas, ó Pai. Direciona, orienta, capacita e dá graça do alto, ó Pai. Mas também te peço também especial para todos aqueles que estão nos ouvindo, ó Pai. Senhor, que em nome de Jesus a tua boa mão seja sobre todos eles, ó Pai. Que a tua palavra venha cuidar de cada um, venha cair em corações, ó Pai, que nesse momento precisam, Pai. Conforta, consola, Senhor, sustenta, também desperta, Pai, vocacionadas, meninas, Jesus, para também estarem, Senhor, se colocando à tua disposição para o teu reino, também homens, também meninos, para trabalhar para o Senhor, que nós tenhamos, Senhor, pessoas engajadas na tua obra, para que vidas sejam salvas, ó Pai, que vidas, Deus, sejam transformadas pelo poder do nome de Jesus, ó Pai. Eu abençoo cada um nesse dia, nessa noite, nessa hora, que a tua boa mão esteja sobre cada um, ó Pai. Eu oro e abençoo em nome de Jesus. Amém. Amém.